Neste vídeo, nós vamos tratar de algo bem sério e triste. Você lembra das queimadas de 2020? O Brasil encerrou o ano de 2020 com o maior número de focos de queimadas em uma década. O aumento foi de 200%, levando em conta que em 2019 o aumento foi de 320% em relação ao ano de 2018, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Para você não ficar perdido, vamos explicar o que são as queimadas. Elas podem ocorrer por eventos naturais, como um raio ou tempo seco. Em regiões como o Cerrado, é fácil de identificar em períodos de estiagem, como no inverno. Também ocorre de forma artificial, causada pela atividade humana, como queda de balão ou desmatamento. Além dos impactos ambientais das queimadas, temos impactos para a vida humana. A quantidade de elementos tóxicos presentes na fumaça, como carbono e enxofre, afetam o organismo humano, provocando infecções respiratórias, vermelhidões e alergias na pele. A fumaça causada pelo fogo libera gases que intensificam o efeito estufa, acelerando o aquecimento global, que a cada dia está mais próximo. Você está sabendo da crise hídrica, certo? Está totalmente relacionado com as queimadas. A chuva é a maior responsável pela fonte de água potável. Por vivermos em um país tropical, que tem ou deveria ter maior parte de extensão territorial coberta por matas e florestas, nossas bacias hidrográficas são formadas por precipitação, o que quer dizer que sem chuva não há água. Mas de onde vem toda essa chuva? Segundo o pesquisador José Marengo, vem do fenômeno dos rios voadores. E como 80% da água potável do Brasil vem da região norte, é de lá que esses rios voadores vão para o resto do país. Mas quando a floresta é queimada ou desmatada, parte da água que vem do Atlântico tende a ficar por lá mesmo, porque não existem mais árvores para fazer evapotranspiração. Aliás, sem a preservação das matas e das florestas, nós também diminuímos a capacidade de absorção do solo, diminuindo os rios, lagos e lençóis freáticos, gerando efeitos negativos como o assoreamento e a diminuição da vazão d'água. Com a falta d'água, nós também afetamos as usinas hidrelétricas, já que elas dependem totalmente da água. Já que encontramos poucos experimentos sobre os efeitos da queimada em solos de Mata Atlântica, resolvemos fazê-lo. No dia 30 de julho, coletamos solo com o auxílio de uma pá no interior do bosque do Papa João Paulo II. O solo foi coletado em um lugar específico ao lado de uma araucária. Como as araucárias têm raízes grandes e profundas e precisam de grande quantidade de água para viver, a terra em volta tende a ser mais seca do que em outros pontos. Para uma pesquisa mais completa, era necessário ter repetições em outras regiões. Porém, por falta de tempo, não conseguimos fazê-las. Medimos um espaço que chamamos de malha quadrática, de área 15 por 15 centímetros e profundidade de 15 centímetros também. O dia estava ensolarado e frio, de máxima de 18 e mínima de 7 graus. Quando fizemos a coleta, a temperatura ambiente era de 15,9 graus Celsius e a umidade era de 31%. Dividimos em 3 camadas aproximadamente iguais, nominadas em ordem crescente pela profundidade. A camada superior, primeira camada, a camada do meio, segunda camada, e a camada mais profunda, terceira camada. Medimos as temperaturas e umidade das camadas e as armazenamos em sacos plásticos para a preservação da umidade. Então, elas foram guardadas no laboratório em um lugar seco e escuro. A temperatura da primeira camada era de 18 graus Celsius com umidade de 27%. A segunda camada estava a 16 graus Celsius e a umidade estava a 35%. A terceira camada tinha uma temperatura de 16 graus Celsius com a umidade de 39%. Antes de iniciarmos os testes em laboratório, medimos temperatura e umidade das amostras após armazenamento. A primeira camada estava a 14 graus Celsius e a umidade estava a 79%. A temperatura da segunda camada estava a 15 graus Celsius com umidade de 78%. A terceira camada tinha uma temperatura de 15,1 graus Celsius e a umidade estava a 77%. Nós pesamos 20 gramas de solo de cada camada para fazermos uma simulação de queimada na mufla, que tinha capacidade de até 1.200 graus. 2 amostras de cada camada foram acumuladas no interior do forno, onde foram expostas a temperaturas de 200, 400, 600, 800, 1.000 e 1.200 graus por 20 minutos. Após as simulações,
As amostras foram cobertas e colocadas em uma estufa para alcançar a temperatura ambiente, então sendo feitos os testes. O teste de variação do pH do solo foi feito pesando 20 gramas da amostra de cada camada e adicionando 20 ml de água. Depois misturamos manualmente por 1 minuto, então medimos o pH. Para medir a absorção de água, pesamos 20 gramas de solo e com uma peneira Filtro Perfex, Becker e Proveta, dirigimos 40 ml de água e aguardamos 1 minuto para então pesarmos novamente. O pH da água que passou pela amostra também foi medido. Nós observamos o material colocado em lupa e em microscópio procurando seres vivos. Em busca de micro-organismos, preparamos meios de cultura de cada amostra, feitos com caldo de batata, e despejamos em placas de Petri esterilizadas. Após esterilizar uma alça de metal com auxílio de lamparina, coletamos o material da amostra e contaminamos o meio de cultura pela técnica arraste. As placas foram acondicionadas em estufa e mantidas à temperatura ambiente. No entanto, o material derreteu e comprometeu as amostras. Para repetir esta parte do experimento, aguardamos a chegada de um meio de cultura comercial, mas eles não chegaram ao tempo da feira. Montamos também uma simulação de queimada na churrasqueira. Acomodamos as camadas com a terceira embaixo, a segunda no meio e a primeira em cima. Adicionamos pinhas coletadas no colégio para simular o material vegetal que queimaria no bosque. Foi metade do solo coletado. Com o auxílio de álcool e fósforo, ateamos fogo e, após 30 minutos de fogo ardente, ainda sobraram brasas. Coletamos o solo queimado em 2 camadas. A primeira tinha muitas cinzas e ainda sobrou matéria orgânica para queimar, chegando à conclusão de que para que a simulação se aproximasse do máximo possível de uma queimada, era necessário que ela ficasse mais tempo em chamas, porque o fogo de uma queima na Mata Atlântica duraria dias por causa das árvores centenárias que arderiam por muito tempo. Repetimos os testes de pH do solo, pH da água que passou pela amostra após a queimada e hidratação do solo. Para uma pesquisa mais completa, é necessário fazer repetições dessas etapas coletando solo de Mata Atlântica em diferentes locais. Mas, se fizéssemos isso, não daria tempo de terminarmos até o prazo da feira. E agora, vamos para a análise dos resultados. Primeiramente, algumas explicações sobre alguns dados. Os dados sobre o solo a 1.200 graus foram inconclusivos, pois o solo se fusionou ao cadinho, sendo impossível fazer a medição de qualquer dado sobre. A terceira camada da queima na churrasqueira não foi citada, pois os dados foram praticamente os mesmos que os da segunda camada. A justificativa é que o tempo de queima realizado, 30 minutos, não foram suficientes para atingir a terceira camada. No teste de absorção da água e da medição do pH da água que passou pela amostra, o solo submetido a 200 graus apresentou números muito diferentes do esperado e seriam necessários mais testes para chegar a uma conclusão. A teoria mais provável é de que havia algum material orgânico nessa amostra que provocou essa mudança. Nos testes sobre a variação do pH do solo, podemos observar que quanto maior a temperatura em que o solo foi submetido, a tendência é que mais básico o solo ficará. Ou seja, o solo da Mata Atlântica é um solo ácido, e com as queimadas se torna um solo mais alcalino, tornando impossível a plantação da flora nativa num solo pós-queimada. No teste de absorção da água, vemos que em todos os casos, exceto na churrasqueira, o solo apresenta uma menor absorção d'água. Ou seja, após uma queimada, mesmo depois de uma hidratação do solo com chuvas, ele não irá absorver o quanto seria necessário. Também medimos o pH da água utilizada no experimento anterior sobre a absorção de água pelo solo. Ela estaria representando as águas que chegam aos lençóis freáticos e abastecem as nossas bacias hidrográficas. Através do resultado, podemos concluir que após uma queimada, a água nos nossos lençóis freáticos acaba se tornando bem mais alcalina do que se era esperado. Com isso, podemos concluir que após uma queimada, o solo que antes era ácido vira alcalino. Ele também fica ressecado e diminui a absorção d'água, onde dificilmente as plantas nativas desses solos vão conseguir se desenvolver naturalmente. Seria apenas possível com muito tratamento e ajuda humana. Tudo isso torna o solo mais suscetível a processos erosivos e outras formas de degradação, além de que também acabam dificultando o acesso das águas das chuvas aos lençóis freáticos, e as águas que conseguem chegar lá acabam alteradas, mais alcalinas do que deveriam. O próximo passo do nosso projeto é repetir o experimento sobre os micro-organismos no solo antes e depois de uma queimada, usando o meio de cultura comercial, e fazer uma análise mais aprofundada dos componentes do solo usando o NPK. Também pretendemos repetir os experimentos com solos de Mata Atlântica de diferentes lugares.